como qualquer outro que, se estiver mal, tem que ser substituído. É que o estar mal do D'Alessandro ontem, Chico, não era apenas não estar construindo o que ele constrói. Ele estava comprometendo. Ele estava comprometendo. Ontem era obrigação do treinador deixar de lado todas essas outras questões subjetivas e tirar o D'Alessandro para colocar ou o Alex ou o Anderson. E nesse caso, eu até acho que vale. Dizer assim, o treinador não tem que dar explicação quando escala nem quando substitui. Tira e depois do jogo chama o D'Alessandro. Olha, eu tirei porque tu estava muito abaixo. Não é da tua média, é da média do time. Meneghete, o D'Alessandro pediu para sair. Sim. Ele fez sinal no meio do jogo para sair. O Diego Aguirre não quis tirá-lo. Ele, D'Alessandro, viu que estava comprometido e pediu para sair. Errou o Aguirre. E esse erro podia ter custado bem mais caro. Tá, mas a minha divergência contigo é o seguinte, é que tu responsabiliza o segundo tempo do Inter pelo Aguirre. E eu acho que ele não agiu. Mas já tinha o segundo tempo ruim. Tá bem, os problemas estavam ali. Só que o Inter tem opções para solucionar os problemas. Isso, aí eu concordo contigo. Essa crítica sim. E outra coisa, o resultado justo do jogo ontem era 1-1, tá? Não, quem estava no estádio ontem via que o gol estava amadurecendo o gol do The Strongest. Era uma questão de tempo. E antes da gente trocar de assunto, vamos fazer duas referências positivas aqui. O Valdívia, acho que cava o seu lugar no time titular. E o Rodrigo Dourado é exuberante. Exuberante. A atuação do Rodrigo de ponta a ponta do jogo, o Rodrigo Dourado foi disparado o melhor jogador em campo. Fez uma atuação, fez uma partida que me lembrou. Eu não vou nem comparar aqui, porque o Ribeiro. Paulo Roberto Dourado. Ontem cara, não posso comparar o Rodrigo Dourado com o Falcão. Rodrigo Dourado nunca vai ser Falcão. Nunca vai ser Falcão. Não vai ser. Mas eu tenho que dizer o seguinte, cara. Ontem, em alguns momentos, ele lembrou. Vou dizer o seguinte. Ouvi ontem de uma figura representativa do Inter e vou tomar esse discurso para mim porque ele me parece verdadeiro. Os maiores volantes da história do Internacional são Salvador, Falcão e Sandro. São os três maiores, são os volantes que sabiam jogar do Internacional. Não posso comparar o Sandro com o Falcão. Não. Mas são os maiores. Salvador não me jogava. O Falcão é o melhor jogador da história do Inter. Isso aí. Mas esses três são os melhores volantes que sabiam jogar da história do Internacional. O Rodrigo Dourado tem boa possibilidade de entrar para essa turma. Boa possibilidade. Eu acho que o Rodrigo Dourado pode jogar até mais que o Sandro. Nossa. Acho que poderá jogar mais que o Sandro. Mas eu acho que o limite dele é esse. Agora, que partida. O Sandro não decolou, né? A gente imaginava que o Sandro pudesse ser titular de seleção brasileira. O Falcão tinha algo do Dourado, eu acho que não vai ter, que é o do meio pra frente, né? O Falcão jogava atrás e do meio pra frente. Chegava na frente. Fazia gol, e chutava, e aprendeu na hora pra chutar de fora da área. Isso o Rodrigo Dourado não mostrou ainda, né? Agora, na marcação... Mas o Sandro não despontou depois daqui no Internacional. Ele jogou muito bem. Ele jogou muito. É que ele não teve a sequência, né, que se esperava. Claro. O árbitro ontem, alguma encrenca dele? Não, foi bem. O Henrique Cáceres, o Paraguai, no início ali deixou um pouco o pau cantar ali, como a gente fala, mas depois, tranquilo. E tomou um dos tomos mais bonitos que eu vi um árbitro tomar na Libertadores. Foi lindo. Que cena bonita. Alô, João Batista. Muitas interações aqui falando sobre o jogo do Internacional e a galera, Meneghete, imagina, na sua maioria, que o Inter já estava pensando no Clássico Grenal. Por exemplo, o Geberson. Sim, pois com 1-0, o Inter se postou atrás no segundo tempo para esperar o The Strongest, para não se cansar já pensando no Grenal e com isto acabou relaxando na marcação. Houve um medo por parte do treinador em tirar o D'Alessandro. Isto sim, falou o Francis, que ele também fala que era para ter colocado o Vitinho ou o Newton no lugar do Dali. O detalhe é que nenhum dos dois estavam no banco de reservas. O Leandro está falando que o Inter acabou pensando no Grenal e também teve deficiência técnica. D'Alessandro aos 15 do segundo tempo poderia ter dado lugar para o Alex ou até mesmo para outro jogador. E segundo ele, o Paulão, ele não sabe o que está fazendo no estádio Beira-Rio. O Ivon Carlos Borges falou que imagina que sim, que o Internacional acabou pensando mais no Clássico Grenal do que qualquer outra coisa, mas o que importa foi 1-0, a liderança, os 3 pontos e que jogar bonito não dá para acontecer sempre, Meneghete. A gente vai falar mais de Libertadores da América, Internacional e Atlético, né, nas oitavas, mas o nosso editor Paulo Pires separou aí gol de Grenal. Esse é do Grenal 372, no Estádio Olímpico Pereira, marcando para o Grêmio. Quanto é que foi esse jogo aí? Foi 3-1 Grêmio? 3-2? 2-2. É o da Sul-Americana, Pereira. Celso Roth, né? Não era Celso Roth? 2008 é o ano que o Celso Roth só não foi campeão brasileiro porque os jogadores de ataque do Celso Roth eram Pereira, André Luiz, Marcel... Reinaldo e Cheng Morales. Tem um do D'Alessandro, só para dar uma moralzinha para a Argentina, que ontem foi muito mal no jogo, né? Pelo Gauchão, Grenal 3-7-4, Paulinho, que é que eu me lembro do resultado, né? Colosso da Lagoa, D'Alessandro para o Inter.
Foi em Erechim, foi 2-1 pro Inter. Tá? Mas Eu não vou lembrar esse aí todos foi do Alessandro ou foi contra esse gol? Como assim? Não, esse gol foi Tá na súmula pro D'Alessandro. Mas o gol foi contra. Desculpa, tá? Não, então tu briga com a súmula, tá? Tá bom, desculpa. Sensacional. É que a imagem tá me mostrando uma outra Sensacional. coisa. Tá Desculpa, bom, tá? no Olha lá, oficial, de cabeça, gol. Desvio matou. Tá bom, Ribeiro. Do bom, mas eu Anular gol discutindo do o D'Alessandro. tape. Quer anular gol do D'Alessandro 5 anos atrás. 4, 5 anos depois. Após o segundo tempo ruim do Internacional, de baixo futebol e de pouca entrega, houve uma suspeita no ar. O time teria tirado o pé por causa do Clássico Grenal de domingo? O diretor de futebol, Carlos Pellegrini, fala se realmente isso ocorreu. Não vamos polemizar com relação a isso, né? Nós fomos muito bem no primeiro tempo. Às vezes isso pode acontecer, né? O futebol tem 90 minutos e um intervalo pode dar essa reversão. Tu fez o resultado, tu alcançou o objetivo, está na liderança do grupo, né? Sabemos que tem 45 minutos, tem que estar ligado, né? Aí ocorre, né, algum perigo como ocorreu no segundo tempo. Mas pode ocorrer isso. Já temos um jogo importantíssimo no final de semana, né, o Grenal, a decisão do Campeonato Gaúcho, os primeiros 90 minutos. Então é natural que um ou outro atleta possa já estar pensando lá na frente. Voltamos a ficar com o primeiro tempo, que foi muito qualificado, todos viram que foi um futebol excelente, né? E vamos trabalhar agora essa semana para que a gente possa ter esse mesmo nível no final de semana. A única desconfiança que eu fiquei, em cima da resposta do Agui, que eu acho que o time fazer o resultado, como diz Pellegrini, alcançou o primeiro lugar do grupo, classificação garantidíssima, ter um relaxamento está bem. É que o Internacional cometeu erros técnicos. Isso não justifica o relaxamento. E não foi só do D'Alessandro, os zagueiros, os laterais, o time estava atabalhoado em campo. Teve chute assim, lance de bater num, bater no outro, uma coisa estranha, né? Não parecia o Internacional. A minha desconfiança como repórter é a seguinte: será que os jogadores então sabem que o Inter vai com força máxima no Clássico? Essa que é a grande questão. Eu continuo achando que o Inter vai com time reserva. No máximo 2 ou 3 titulares. Mas será que não foi dito na semana, nós vamos com força máxima em todos os jogos a partir de agora? Eu acho que o Inter vai com titular, tá? Pelo menos é a leitura que eu fiz no fiquei momento. com essa desconfiança. Mas o Agui disse na coletiva que vai com o time misto. Tudo bem, mas a verdade de hoje é mentira de amanhã. Não, e não O seria Internacional jogou. O Agui disse na coletiva que é o time misto. Ele vai misturar. Tá, só tem um detalhe. Mas o Inter só joga pela Libertadores daqui 10 dias, tudo né? bem, só que tem um detalhe. O Inter perde a concentração por causa do Grenal. Não, primeiro jogo é semana que vem. Inter Atlético. Não, Não, a outra. Não é agora, 15 dias. Daqui 15 dias. Só se fosse Só depois do segundo jogo, na quarta-feira ou quinta-feira depois do segundo jogo. O Internacional entrou no segundo tempo, perdeu a concentração no jogo em virtude do Grenal. Vem cá, ontem jogou o time titular, velho. Então quer dizer, o time titular está focado no Grenal? E não teria explicação o time do Internacional jogando uma partida de Libertadores da América pensar no Grenal. Vem cá, isso é um discurso estratégico do vestiário para desviar o foco da atuação técnica e tática lamentável do segundo tempo. Como consolo. Mas estratégico. seria lógica, se tu chama o grupo durante a semana, né, na segunda-feira, nós já vou avisar agora aqui que nós vamos com força máxima, eu só vou usar quem tiver, isso ele falou ontem, né? Vai usar quem tiver bem. Claro. Não quer jogador a meio máximo pro Grenal. Tá bem, então força máxima, o jogador faz 1-0. O jogo está sob domínio. Vem cá, qual é a vez que o De Strong chegou na área do Inter no primeiro tempo ontem? 2 escanteios e mais nada. Então, não ameaçou. Dá um relaxamento, isso não justifica, no meu ver, são os erros técnicos. Dá um relaxamento, porque teriam a informação de que vão jogar com o time. Isso eu fiquei na desconfiança. Eu fiquei com a pulga atrás da orelha. No momento que fala em concentração, que o Inter pensou no Grenal e se jogou com o time titular ontem... A gente sabe que num time misto, o D'Alessandro tá fora do Grenal, Nilmar tá fora, ele tem o Lisandro Lopes. O William e Lisandro jogam o Grenal. Eu acho que é mais simples do que a gente está conjecturando. Eu acho que não parte de uma estratégia. Eu acho que parte pelo simples fato de que o Inter estava com o resultado conquistado, embora magro, de 1-0, e de que o relacionamento natural aconteceu no segundo tempo. Não sei se pensaram, mas nós vamos jogar o Grenal, estou pegando o adversário. Então faltou um pouco de inteligência, né? E aí causa o quê? Dispersão. E os erros técnicos, a meu ver, vieram de uma dispersão total. Então faltou um pouco de inteligência aos jogadores do Internacional, porque estavam enfrentando, faltou informação, inclusive. Estavam enfrentando um adversário que precisava ganhar do Internacional. É óbvio que se o Inter fez um gol aos 40 do primeiro tempo, o segundo tempo o adversário mudaria de postura e viria para cima. E tinha outra, o desenho do jogo no primeiro tempo, embora o Inter superior, o Inter chegou pouco.
Sim, então o time dava bem fechado, poucos espaços. Quer dizer, num jogo que tu... soberba. Não, mas não é... Mas como é que tu vai ter soberba num jogo que o adversário não vai ameaçar e não ameaçou? Mas, Chico, tu não pode ter soberba num jogo que tu não chega na área do adversário. Tu já tá com o resultado favorável. Volume, tava no jogo sob domínio por tempo. Não teve o domínio, Meneghetti, mas o domínio do Internacional... Teve volume. Teve o domínio. Claro, teve o domínio, concordo. E fez 1-0. Só que o domínio do Internacional não foi traduzido em número de chances. O Inter poderia fazer Para aí, mas o adversário veio marcado. Não era jogo para tu adotar uma outra postura no segundo tempo baseado no primeiro tempo. Né? Eu acho que está linkado ao Grenal. Mas o Meneghetti, o meu filho Antônio, de 3 anos e 4 meses de idade, diria para os jogadores do Internacional no vestiário ontem no intervalo o seguinte: olha, prestem atenção, eles vêm para cima agora. Eu não posso criticar alguém, não sei se ele disse ou não disse. Eu não sei. Bom, mas Não sei, eu não posso criticar. Eu sei que eu posso avaliar alguém que a campanha dele na Libertadores é acima da média. Tá fazendo um bom trabalho. Melhor brasileiro. O adversário vai vir para cima. O adversário veio, mas o quê? Mas o Inter foi ameaçado? Foi. O goleiro fez uma baita defesa. Duas bolas. Tem uma bola no cruzamento para que o jogador dele fica parado é gol. Chico, ele meteu a bola lá no gigante. Bom, um único lance. Não, claro, o Alisson fez uma defesa. Defesa do Alisson, Paulão se atrapalhando. Gol perdido na cara do gol. Mas depois que relaxou. Chico, o adversário poderia ter virado o jogo pelas chances construídas. Também acho. Mas depois do relaxamento. Sim, bom, claro. Bom, tem os jogadores falando aí sobre se acabaram relaxando ou não. Vamos acompanhar. Não, acho que a gente entrou sabendo que tinha uma certa vantagem, que o jogo não era tão fácil assim, né? Porque eles jogaram bem fechado, apesar de precisar do resultado, né? Eles sabiam que não podia dar espaço, então no primeiro tempo a gente teve dificuldades até, né? Até fazer o primeiro gol. E no segundo tempo foi uma conversa que a gente teve no vestiário para esperar um pouco, para explorar um pouco mais a velocidade e o contra-ataque até pelos jogadores que a gente tem. Nem pensava no clássico, pensava no jogo de hoje. Fizemos um bom jogo, nossa equipe foi muito bem e claro que agora é pensar no Grenal, que é um grande jogo. A gente acompanha, a gente que aqui do Sul acompanha as notícias e só se fala nisso. A gente vem disputando uma competição muito grande, né, que é a Libertadores, mas no Sul aqui, pela rivalidade, o que mais tem falado é no Grenal. Lógico que o nosso foco dentro de campo, né, internamente, estava no The Strongest, tinha que estar no The Strongest. Bem, os jogadores e também o Carlos Pellegrini não admitem, mas nós temos o Diego Aguirre, treinador internacional, falando sobre esse relaxamento aí, tendo em vista o Grenal decisivo pelo Campeonato Gaúcho. Vamos acompanhar. Acho que todos pensávamos que já estava o objetivo cumprido e eu não sei exatamente, mas penso que el ter por delante un Grenal, una decisión, una final con Gremio, fez que algunos jugadores comenzaron a cuidarse o no dar su máximo, mas não pode acontecer, mas aconteceu. Quem foram os jogadores que caíram de produtividade no segundo tempo, principalmente? Arangues e Alessandro. Eu aumento a minha desconfiança. Claro. Até ontem eu imaginava o Inter com o time, esse time que jogou contra o Brasil, reserva com 2 ou 3 e tal. Passei a ter uma pulga atrás da orelha, para usar a expressão Daniel. Uma desconfiança de que o Inter vai com força máxima, preservando 2, vai inverter. Preserva 2 ou 3. O Nilmar, o Jorge Henrique já está fora, machucado, o Nilmar, saiu ontem também reclamando do titulares que eu tenho certeza que jogam Grenal. Alisson, o Alan Costa, que só não jogou essa partida porque estava pendurado ou preservado. O Jefferson vai jogar o Grenal. O Rodrigo Dourado vai jogar o Grenal. O Valdívia, agora é titular. Deve jogar o Grenal. É reserva, né? Não sei. É reserva. Não sei. Agora é que jogou ontem, gente. Não, mas o Jorge Henrique está machucado. Bom, mas... Tá, e o Valdívia mas o Valdívia eu discuto esse negócio de titular e reserva também. Eu acho que o Valdívia... Mas eu não sei. Tá dizendo que ele vai ser titular, ele não é hoje, né? Eu não sei se o Valdívia não ganhou ontem a titularidade. Não, acho que não. Não, mas assim, 4 ou 5 titulares eu tenho certeza. Os outros eu acho que serão suplentes. Eu mantenho a ideia, eu penso com o Meneghetti, eu acho que o Inter vai com força máxima. Eu não pensava nisso eu foi justamente por isso. Eu saí do Beira-Rio ontem e ouvi a entrevista, eu cheguei à conclusão que o Inter, no momento que o Inter perde o foco no jogo pensando no Grenal e jogou o time titular, é porque vai jogar com o time principal. Vou dar um subsídio para vocês então, para a tese de vocês. O Nilmar foi tirado